irmãos, eu estou falando para aquele que serve a Deus, para aquele que teme a Deus, porque há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que leva uma vida segundo as suas escolhas. Então, aquele que toma as suas próprias escolhas, certamente as sentenças são diferentes. Porque ele escolheu, eu quero, eu faço, é do meu jeito. Mas você que anda com Deus, apesar de muitas das vezes você ter a sua vontade, e parece que Deus nos conduz por outros caminhos, entenda uma coisa, pode fugir dos teus planos, da tua vontade, mas nunca dos planos de Deus. E às vezes a gente não entende por que está acontecendo isso comigo. Por que está acontecendo isso na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na minha família? E algumas vezes a gente até entra em parafusos, como se diz por aí, e a gente começa a pensar, onde foi que eu errei? Mas entenda que o propósito, existe um processo. Você pode hoje estar vivendo o processo, mas o propósito de Deus, e eu falo isso, irmãos, com graça e autoridade e convicção, o propósito de Deus ao meu, ao seu respeito, ao respeito de sua casa, não será frustrado. Aleluia! Deus há de cumprir aquilo que prometeu. E quando eu olho para a história deste moço chamado José, é interessante nós pensarmos que José vive algumas crises, e crises difíceis. E eu estou falando de um homem ou de um moço que temia Deus. E você conhece a história, a fidelidade, o temor que este rapaz tem com o seu Senhor. Mas note que ele enfrenta uma crise de inveja, ele enfrenta outra crise, a qual ele é caluniado, e uma outra crise, entre tantas que poderíamos falar que ele vai viver, o abandono, o esquecimento. Aí eu te pergunto, era necessário? E eu acredito, irmãos, que se não fosse deste jeito, desta forma, quem sabe José não chegaria aonde chegou. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, é interessante você ver que este menino está em casa, o texto, a história vai começar a falar sobre ele, Gênesis 37, um menino de 17 anos, um menino que era querido pelo pai, o pai amava ele, o pai lhe dava honras, porque deu para ele de presente uma túnica diferenciada dos demais, enfim, ele está bem. E imagine, você está bem em casa, dorme bem, come bem, é amado pelo pai. Por que você vai pensar que tem algo maior te esperando? Que tem algo superior te esperando? É fácil a gente se conformar e dizer, tá bom. E então por isso que eu digo que muitas das vezes Deus usa a adversidade. Muitas das vezes Deus usa as crises. Muitas das vezes Deus usa a gente. Muitas das vezes Deus usa circunstâncias. Às vezes, irmão, no meu caso, eu hoje estou aqui pregando para vocês, mas Deus me quebrou de um jeito, irmãos, com doença, com problemas financeiros, até que eu entendi, eu acho que há um propósito maior para a minha vida. E eu falo isso, irmãos, com precisão, porque um dia eu disse, Senhor, se tens um plano na minha vida, me ajuda a sair da onde eu estou, enrolado pelo pecado, pelas coisas erradas, me ajuda a sair daqui, Senhor, e me conduz para o teu propósito. Foi doloroso, passei por momentos difíceis. Eu lembro, irmãos, que teve uma fase da minha vida que eu tive que morar com um cunhado meu. E eu nunca fui uma pessoa malandro, devagar, preguiçoso, não. Graças a Deus, essa característica eu sempre tive, de ser trabalhador. Só que mesmo trabalhando, mesmo tendo meu salário, chegou um momento da minha vida que eu tive que escolher, eu moro com eles de favor, ou vou passar fome. E graças a Deus que Deus coloca pessoas no nosso caminho que nos ajudam. E foi um tempo difícil, mas foi o tempo em que eu tive um encontro com Deus.
E a partir de então a minha história vem mudando, e dia após dia eu permaneço com essa aliança: Senhor, não te largo e não te deixo. Estou que nem o Jacó, aleluia, eu não te deixo, Senhor. Então, meus queridos, há circunstâncias que você olha e você não entende. Há circunstâncias que Deus ainda vai te levar, e você vai dizer: por que eu estou passando por isso? Só que o mesmo Deus que te coloca lá é o mesmo Deus que está contigo. Às vezes Ele vai ficar em silêncio, às vezes Ele vai ficar quietinho, quietinho. Você vem para o culto e diz: o Senhor falou hoje com a irmã Maria, falou com a irmã Santina, falou com a irmã Santília, falou com os obreiros, tudo, falou com todo mundo, mas não falou comigo, e era eu que precisava. Tem cultos assim ou não tem? Tem, aleluia. Mas deixa eu dizer para você que mesmo em silêncio, não desista de estar perto dele, não desista de buscar ele, porque o silêncio dele é uma forma de trabalhar em nós, aleluia. Aí eu vou olhar para José, está bem em casa, de repente ele conta o sonho para os seus irmãos, e muitas das vezes a gente não conhece quem está à nossa volta, e quando ele contou, o pessoal já tinha um sentimento a respeito dele, porque ele era amado pelo pai. E agora, quando ele conta o sonho, o negócio piora, a inveja surgiu. E bota a inveja naquilo. Mas o que eu quero que você compreenda, irmãos, é que você já viu como você já passou por uma situação como essa, a de José? Tem pessoas que às vezes não gostam de você e você nunca fez nada para ele. Eu estava lendo esse texto há alguns dias e pensando: por que será que tem pessoas que não gostam de alguém, se nunca conversou, se nunca teve um contato, uma aproximação? Aí eu olhei, José, os irmãos não gostavam dele só por causa que o pai amava ele. Oh, glória! Então vai ter gente, irmãos, que não vai gostar da gente, não é por aquilo que você fez ou deixou de fazer, é por causa do amor do pai que está sobre você. Oh, glória, aleluia. Pois bem, aí a inveja surgiu. Eu não vou contar toda a história, porque senão nós vamos muito longe. Mas o que eu acho interessante é que a primeira crise, invejam e planejam, eles maquinam, vamos dar um jeito de se livrar dele. Note que o sentimento dos invejosos, o levantar dos invejosos é: vamos tirar ele daqui e vamos mandar ele para longe de nós, e o problema está resolvido. Só que o que eu acho tão interessante, irmãos, é que muitas das vezes os levantes contra a tua vida dos invejosos, a gente até diz assim: por que, Senhor? E Deus em silêncio, como estava em silêncio com José, mas simplesmente dizendo: eu estou conduzindo a história, eu estou direcionando a história. Não está acontecendo como você gostaria, mas está acontecendo do jeito de Deus, aleluia, oh glória. Então, meu irmão, no meio dessas crises, no meio dessas dificuldades, não é hora de você ficar reclamando de Deus, dizendo: Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Não, aceita esse processo, porque esse processo vai levar você aonde Deus quer que você chegue. Outra coisa aqui, quando ele foi vendido, ele foi para o Egito. No Egito ele viveu este momento, essa circunstância. Quando ele chega lá, ele chega como um escravo. Chega como um escravo. E, segundo a história, ele é vendido numa feira de escravo por 30 moedas. Um homem importante, que era responsável pela guarda do rei, o comprou e levou ele para casa. Note que ele chega ali, vendido por algumas moedas, vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, a Bíblia vai dizer que Deus o abençoou em tudo, e abençoou todos os negócios daquele homem por amor de José. Aleluia. É por isso, irmãos, que quando eu oro aqui, digo: seja fiel ao seu Deus, porque Deus vai abençoar o lugar aonde você está trabalhando. Pastor, mas lá o dono lá é um macumbeiro, é isso e aquilo, não tem problema, por amor ao José, Deus abençoa os negócios do Potifar. Aí eu olho para isso aqui, meus queridos, e eu acho tão interessante, que agora é o segundo momento. Ele está bem, ele está abençoado. Parece que as coisas estão dando tudo certo, porque chegou só um escravo, agora já é um mordomo de confiança, é quem administra os negócios de Potifar. Só que ao olhar para isso aqui,
Você conhece a história. A mulher de Potifar entra em cena e tenta chamar José para pecar, para ter uma intimidade com ela. E José, irmãos, usa algo muito interessante, que ele teme ao seu patrão, mas ele teme ao seu Deus de fazer tal coisa. Porque tem muita gente, irmãos, que o seu temor está sobre os homens, mas não tem o temor de Deus. Oh, aleluia! E dos homens pode até ser escondido, mas dos olhos de Deus ninguém se esconde. E aqui é tão sério isso aqui, porque devido a esse temor, a esta fidelidade de José, a mulher calunia ele, dizendo que ele tentou agarrá-la, fica com a túnica dele na mão, faz o maior do alvoroço, chamam Potifar, e como era um homem importante, um homem de confiança, jogou José na cadeia, na prisão. E eu acho interessante isso aqui, é que José, meus irmãos, é muito parecido com o personagem de Jesus Cristo. Ele nasce de um milagre, ele é vendido por 30 moedas, Jesus nasce de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria, é vendido por 20 moedas. E quando Jesus é entregue na mão dos homens, note que não teve ninguém para lhe defender. E José é o mesmo cenário. E entre tantas outras comparações que você poderia ver entre José e Jesus. Não estou dizendo que José é Jesus, não me entenda mal. Mas o que eu acho interessante é que agora, devido a essa calúnia, José vai parar na prisão. Ou seja, mais uma vez, parecia que as coisas estavam caminhando bem para mim, como se alguém me passou uma rasteira e eu voltei lá na estaca zero. Na visão humana, no pensamento humano, tem tudo para ser isso. Na visão humana, pensa, agora eu sou responsável pelos negócios, eu estou prosperando, tudo que eu estou fazendo aqui está dando certo. Aí uma calúnia, eu não devo, eu não fiz nada errado, eu simplesmente estou fazendo o que é certo. E por causa de fazer o que é certo, eu vou parar numa prisão. Só que aí eu começo a entender mais uma coisa, que muitas das vezes Deus coloca pessoas ao nosso redor, e essas pessoas pensam que têm autoridade. E na verdade, irmãos, sempre haverá alguém soberano, que está no controle e tem toda a autoridade. Aqui embaixo, seja do menor ao maior, do mais rico ao mais pobre, do mais jovem ao mais velho, todos nós estamos trabalhando debaixo de uma autoridade superior. Pastor, mas e aquele que é usado por Satanás? Até ele trabalha debaixo de uma autoridade. Mas você precisa entender uma coisa, que tem uma autoridade que está acima de todas as autoridades. Essa é justa, é fiel e cumpre as suas promessas no tempo certo. Aí acontece isso, lá está José. E o que me chama a atenção, irmãos, é que mesmo lá no calabouço, mesmo lá na prisão, 39 de Gênesis, o verso 21, vai dizer o seguinte: e o Senhor estava com José na prisão. E prosperou ele lá. Aqui eu aprendo algo muito glorioso. O que não pode faltar conosco, independente do cenário, independente do lugar, independente da luta, independente do dia de lazer, independente do dia de prova, quem não pode faltar é Deus. Porque se Deus estiver contigo, irmãos, até o calabouço torna-se um lugar agradável. Pastor, peraí, José prosperou, a Bíblia diz que José prosperou na prisão. Tanto é, note, ele é um hebreu, ele nem é um egípcio. Ele chegou ali vendido como escravo. Aí na visão dos homens, ele está ali porque ele tentou abusar da mulher de Potifar, do grande militar. Pois bem, aí na prisão a Bíblia diz que o carcereiro entregou a prisão nas mãos de José. Sabe o que é isso, irmãos? É o homem andando, muitas das vezes ele não está vendo o que está escrito, mas ele está caminhando e levando Deus consigo.
Você não sabe do dia de amanhã, você não sabe do que te espera na próxima semana, mas uma coisa você precisa ter convicção nessa noite: Deus precisa estar com você amanhã, Deus precisa estar com você na semana que vem, e se Ele estiver comigo e com você, descansa o teu coração, porque aonde os outros se desesperam, aonde os outros pensam que vão morrer, que é o fim, para você é só um estágio, é só um momento que Deus está te treinando, te preparando, te moldando, para onde Ele vai te conduzir. E é tão interessante que, segundo o historiador Flávio José, diz que as pessoas que eram levadas para aquela prisão, a maior parte deles morria lá, ou alguns saíam de lá até meio fora de si, fora do seu juízo normal, porque era um lugar ruim. Mas você sabe como José saiu de lá. Eu acho tão interessante, irmãos, que às vezes, na nossa programação, nos nossos planos, a gente faz plano, esse aqui vai fazer parte, esse tempo aqui é para aquilo lá, é para o outro, e a gente esquece do tempo de Deus. A gente esquece de manter comunhão e amizade com Ele. Você já viu? Muitos levantam, essa semana eu trabalho até 6 horas, até 5 horas, aí depois eu vou em tal lugar, aí eu vou fazer tal coisa, vou dar um passeio também, vou visitar o fulano lá. Não estou dizendo que isso é errado. Eu vou fazer tal coisa, mas nessa agenda corrida, Deus ficou aonde? Nunca se esqueça, irmãos, que vai haver dias que todos vão te abandonar. Pastor, espera aí, pastor, eu tenho um pai, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa. Eu não estou dizendo que isso vai ser proposital, mas por causa das circunstâncias da nossa vida, do ser humano, tem dia que você vai estar em uma situação e eu não vou poder fazer nada por ti. O marido não vai poder fazer nada por ti. A esposa não vai poder fazer. É um momento que você vai estar em certa circunstância e você vai olhar para um lado e dizer: agora. É por isso, irmãos, que levar Deus, irmãos, não tem calabouço que Deus não possa estar, não tem deserto que Deus não possa estar, não tem cisterna que Deus não possa estar, não existe crise, problema, dificuldade, doença, não tem nada. Paulo diz: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, oh glória, aleluia. Aí José está na prisão, Deus está com ele e está prosperando. Note que a terceira coisa, na prisão ele está sendo próspero, ele está comandando as coisas ali. Tem uns rapazes que o rei mandou para lá, que eram homens que trabalhavam próximo ao rei Faraó. Um copeiro e um padeiro. Um dia daqueles, melhor dizendo, eles tiveram um sonho. E o primeiro chegou, o copeiro chegou e disse para José que teve um sonho. José disse: me conte o sonho. E interpretou exatamente como haveria de acontecer. O segundo, da mesma forma. A interpretação do segundo não foi muito boa, mas aconteceu tudo como José falou. Quando eles estão saindo de lá, porque o sonho que José havia interpretado realmente aconteceu, José disse para eles: lembre de mim quando estiverem diante do rei. Só que a Bíblia vai fazer menção que o copeiro saiu de lá, voltou ao seu ofício, trabalhar perto do rei, e esqueceu de José. Esqueceu. Irmão, aqui para nós, se você estivesse vivendo um cenário desse, e o camarada fizesse isso com você, por mais crente que você seja, aleluia, mas você não vê na Bíblia José questionando nada, esqueceu do José. Só que eu acho tão lindo, irmãos, que o esquecimento dos homens, a gente até pode aceitar. Agora, não aceite que Deus se esqueça de você. E Ele não esquece. Porque quando os homens esqueceram, passou-se mais um tempo, parece que 2 anos, aí a autoridade do Egito, Faraó, teve um sonho. E José lá, esquecido, abandonado. Pensa um negócio desse.
eu falei para ele lembrar de mim, e ele esqueceu. Só que eu acho interessante, irmãos, que o Deus que comanda o tempo, o Deus que comanda a história, fez Faraó sonhar um sonho. E eu digo que foi Deus porque é um sonho que ninguém consegue ter interpretação. Isso aqui é coisa de Deus, irmão. Porque Faraó tinha um monte de astrólogos e adivinhadores que ele chamava de eu tive tal sonho, e já dava uma interpretação segundo os seus deuses, segundo a sua cultura. Só que este sonho que ele sonhou, ninguém consegue interpretar. É por isso que eu digo que Faraó vai dormir e Deus faz ele sonhar. Quando Deus faz ele sonhar, não há ninguém que interprete o sonho. Aí o copeiro, aquele amigo que lembrou-se do José. Eu não sei se ele lembrou intencionalmente ou se ele lembrou porque Faraó estava muito irritado com o pessoal ali. Mas ele lembrou. Agora, mandaram chamar José. E o que eu acho tão interessante, irmãos, é que quando chega José diante de Faraó, o próprio Faraó, quando ouve a interpretação, ele diz: haveria um homem sábio como este? Aí eu fico pensando, irmãos, espera aí, este José é um José que foi vendido porque os irmãos não viram o seu valor? É um José que foi caluniado e foi jogado na prisão porque não viram o seu valor? Ele está na prisão esquecido porque não viram o seu valor? Mas agora a maior autoridade da terra está dizendo: acharíamos na nossa terra um homem sábio como esse? E por que ele é assim? O Espírito dos deuses habita nele. Aí eu fico olhando uma coisa, irmãos, o Deus que coordena o tempo, fez o Faraó sonhar, fez tudo isso acontecer, porque chegou a hora de José estar aonde Deus queria que ele estivesse. E como se isso fosse pouco, irmãos, há um Deus que na sua infinita bondade, na sua onisciência, Ele, mesmo para aqueles que muitas das vezes lhe abandonam, Ele usa de bondade e de misericórdia. Aqui eu chego no texto a qual eu fiz leitura. Os irmãos fizeram tudo isso intentando-lhe o mal. Só que ele diz: Deus transformou o mal em bem. Ou seja, vocês pensaram que estavam me empurrando para a minha fase final, para a minha queda, mas vocês estavam me conduzindo para o lugar que Deus preparou para mim. Aí eu lhe faço uma pergunta: tem por que homem e mulher que anda com Deus andar brigando por causa disso, andar preocupado por causa daquilo, se há um Deus, irmãos, que está cuidando de tudo, há um Deus que cuida da tua história desde o teu nascimento. Ele viu José nascer. José é milagre, José só está vivo porque Deus fez um milagre no ventre da sua mãe. José só está vivo porque aquela cova, aquela cisterna estava vazia naquele dia. José só está vivo porque Deus o protegeu mesmo dentro da prisão. Só que esse Deus que está cuidando, muitas das vezes no anonimato, você não está vendo, você não está conseguindo sentir o agir de Deus, mas você só está vivo, José, porque Deus está cuidando de você. Oh, glória, aleluia! Para nós encerrarmos aqui, irmãos, a primeira crise, os invejosos. Só que Deus pegou o mal dos invejosos e transformou o mal em bênção. Segundo, a crise da calúnia, só que da prisão sai para ser governador. Terceira que eu falei aqui, do anonimato, do esquecimento, esquecido pelos homens, mas não foi esquecido por Deus. Aleluia, oh glória a Deus. Eu encerro aqui, irmãos, as nossas horas estão se passando. Eu encerro aqui a minha mensagem aqui nessa noite, dizendo: independente do cenário que você tiver que enfrentar, independente da crise que você possa enfrentar, Deus não pode faltar. E eu acho tão interessante, irmãos, é que haveria uma seca na terra, haveria uma crise muito grande na terra, e Deus está trabalhando em José, está levando ele para lá, porque ele tem propósito, através deste homem,
eu vou salvar muitas vidas da crise. Mais uma vez, irmãos, eu friso de vez em quando isso aqui. Entenda uma coisa: Deus trabalha com propósito. Por que esse problema surgiu? Há um propósito nisso. Eu estou falando para quem anda com Deus, porque o homem que anda sem Deus, ele arruma problema a cada instante. Ele sai ali na esquina, ali naquele bar que tem ali, já arruma um problema. Mas eu estou falando homens que andam com Deus, os problemas aparecem na nossa caminhada. E esses problemas, irmãos, muitas das vezes a gente olha para ele e a gente diz assim: parece que eu vim nessa terra para sofrer. O José poderia dizer isso. Até os meus irmãos que eram para gostar de mim, olha aí o que estão fazendo comigo. Só que muitas das vezes, irmãos, esse processo que Deus está trabalhando para nós crescer, para nós chegar aonde Deus quer que a gente chegue, tem coisas que a gente não vai entender. E às vezes a gente vai dizer assim: Satanás está usando ele. E muitas das vezes não é Satanás que está usando. Às vezes é Deus que está fazendo você crescer. Às vezes é Deus que está dizendo: dá um jeito de mexer com ele do lugar, para ver se ele se desperta. Porque senão ele vai viver a vida toda aí desse jeito. Oh, glória! Aleluia! Irmãos, às vezes o problema vem, é Deus mandando o problema sobre nós. Pastor, o senhor está me assustando. Não quero te assustar, mas é Deus deixando que este problema venha até mim, até você, para que você se desperte, para que você se levante e você entenda: José, você não foi feito para isso que é tão pequeno, tem algo maior que te espera. Aleluia! É interessante, irmãos, que Deus, quando resolve honrar alguém, você conhece a história. Nunca em toda a história, antes e depois de José, no Egito, você ouviu falar de governador. Só que Deus não só colocou ele lá, como também fez o cargo de governador. Haveria alguma coisa impossível para esse Deus? Porque eu sei que pessoas vêm para o culto da vitória e ficam: Senhor, será que vai acontecer? Senhor, já faz tanto tempo que eu estou orando. Haveria algo impossível para o nosso Deus? Um homem que passa por todos esses processos, que parece, agora acabou, agora o Zé termina aí, para ele acabou. Só que quando na visão humana poderia dizer ou pensar que era o fim, Deus está dizendo: daqui eu te tiro para te colocar aonde eu quero que você esteja. Deixa eu dizer, alguém pode dormir hoje no meio da prova, mas pode acordar amanhã com a sua vitória, meu irmão. Entenda isso, Deus não pode faltar na tua vida. Sabe aquele dia que dá para comer uma carne gostosa, Deus tem que estar com você. Mas aquele dia que tiver pirão, Deus tem que estar com você. No dia que você estiver bem, com saúde, passeando, com a sua família, Deus precisa estar com você. Mas no dia da doença, no dia da angústia, no dia da aflição, Deus vai estar com você também. Oh, aleluia! Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Crises existem, problemas existem. E é uma das frases que eu tenho comigo: diante dos problemas, sempre tem a opção: deixar ser vencido por eles, ou dizer: Deus, eu estou te vendo acima dele, eu estou te vendo maior do que esse problema. Aleluia! Deus, eu estou te vendo, você é maior do que esse problema. Deus, eu estou te vendo e você é muito maior do que a dificuldade que eu estou vivendo hoje. Aleluia! Eu quero orar por alguém. Se você quiser vir à frente, mais perto, eu quero abençoar a tua vida. Não é os problemas, não é a distância, não é a dificuldade, não é as crises que vão fazer com que não aconteça, não. O que você precisa é de Deus, e se você precisa dele, ele está de mãos estendidas, dizendo: